Dia dos Namorados chegando, e eu fiquei pensando sobre relacionamentos, e aí na minha mente foram abrindo várias caixinhas, e eu quero dividir essas caixinhas com você. Tem um cara que se chama Jim Rohn. Ele falou uma frase, ele começou a usar essa frase, há muito tempo atrás a gente começou a repetir isso. Você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. E aí eu fiquei, pensando nessa questão. E pensando nisso, eu fui para neurociência. O que a neurociência diz sobre isso? Existem coisas que acontecem no nosso cérebro que corroboram isso que o John falou, né? Que confirmam isso que o John falou. Essas coisas são plasticidade neural, contágio emocional, neurônios espelho e ambiente como gatilho. O que é isso? Vamos lá. Neurônios espelho. Neurônios espelho são neurônios que a gente possui e que eles têm a função de espelhar o comportamento de uma outra pessoa, o comportamento de um outro ser da mesma espécie. Isso também acontece na natureza. Às vezes uma espécie começa a imitar o comportamento do outro para que ela seja aceita na manada, aceita no bando e ela não vire comida, né, da própria espécie. Nenhum paralelo com a espécie humana, né? Que qualquer coisa divergente na rede social, por exemplo, já viram comida de outro da espécie humana. Enfim, né? Isso é outra coisa. Neurônio espelho. Plasticidade neural. Plasticidade vai falar da capacidade que eu tenho de criar novas conexões aqui dentro da minha mente para poder aprender novos conceitos, novos hábitos. Então, aquele ditado, né, que pau que nasce torto nunca se endireita, não é verdadeiro por conta da plasticidade, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, também não é verdadeiro por conta da plasticidade. Contágio emocional. Tristeza pega, alegria pega, melancolia pega. Já se pegou perto de pessoas que parece que te suga, você chega muito bem, quando fica com essa pessoa, você já sai, ó vida, ó azar, porque existe o contágio emocional. Se você não estiver emocionalmente mais forte do que aquela pessoa, se você não tiver a capacidade de influenciar para o bem essa pessoa, você pode sair emocionalmente contagiado. Sabe, pessoas esponja, que elas vão ouvir uma amiga, né, vão ser bacanas, legais, ouvindo a pessoa, só que ela absorve aquilo tudo e ela mesmo sai mal. Ou então aquela pessoa que vai ouvir a sua queixa e daqui a pouco ela tá com muito mais raiva que você, ela já quer bolar um plano mirabolante para se vingar, enfim. Contágio emocional. Ambiente como gatilho, que chega no ambiente e aí todo mundo fuma. Então aí aquele ambiente ele vai fumar. Chega no ambiente onde todo mundo fala mal das pessoas, fala mal do chefe, fala mal do amigo, fala mal do pastor, fala mal da professora. Aí para eu não ficar, né, sendo a esquisitona, aí eu vou falar mal também. Isso é um ambiente gatilho. E aí voltando, né, à questão de relacionamento. Este livro, a Bíblia, ele fala de relacionamento de capa a capa. De capa a capa, é ele falando de relacionamento, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. E o que será que ele fala sobre isso, sobre relacionamentos? Bora lá. Deus fala sobre relacionamento quando ele criou o homem lá no Éden. E ele vinha todos os dias, na viração do dia, para conversar, para ver o homem, para se relacionar com o homem. Aí, né, acontece aquilo tudo que a gente já sabe, o homem quebra a confiança nesse relacionamento. E aí, o que Deus faz? Deus redime esse homem e ele cria um povo para ele, um povo para se relacionar com Deus. E aí, o que esse povo faz? Trai a confiança, quebra o relacionamento. E aí, Deus vai e manda Jesus para restaurar este relacionamento que foi quebrado, que foi morto. E aí vem Jesus e se sacrifica por amor, por querer um relacionamento com a humanidade. E aí ele vai e institui a igreja. E a igreja é família, é corpo, é noiva, é relacionamento. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando: eu te amo, eu quero me relacionar com você. Mas não é um relacionamento de qualquer jeito. Assim como nós temos os nossos relacionamentos interpessoais e que existem regras, né, ou pelo menos deveriam existir, regras de respeito, regras de limite, né, existem regras nos relacionamentos. Também existe regra no relacionamento com Deus. E ele nos ensina a como nos comportar
nos nossos relacionamentos aqui, uns com os outros, de maneira que os nossos relacionamentos não nos afastem dele, como foi no passado. Né, que o povo era meio Maria vai com as outras, né? Vinha um povo que fazia diferente aqui, vamos seguir esse povo. Um outro povo que faz diferente aqui, vamos fazer igual esse aqui porque tá melhor. Porque esse povo aqui tem rei, a gente não tem rei, eu quero um rei, enfim. De tanto se comparar com os outros, né, só trocaram os pés pelas mãos e fizeram besteira. Então, de qualquer forma, a Bíblia nos ensina como que nós devemos nos relacionar entre nós para que o nosso relacionamento principal, que é o nosso com Deus, que é a nossa fonte, não seja prejudicado. E é através desse relacionamento, é por meio desse relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical, que a gente vai conseguir ter um bom relacionamento aqui na horizontal com o meu próximo. Porque vamos combinar, né, gente? Às vezes amar o próximo é difícil por causa do próximo. Tá bom, às vezes esse próximo sou eu, às vezes esse próximo é você, que dificulta a vida, né, do outro irmãozinho que está querendo cumprir o mandamento. Mas a gente está tentando de qualquer forma. E aí, nesse ponto de relacionamento interpessoal é que a coisa desanda, né? Como desandou lá no deserto com o povo, né? Que ninguém entrou na Terra Prometida porque não soube se relacionar. Ok. E hoje em dia, o que a gente tem que atrapalha muito, né? Os nossos relacionamentos? Tecnologia. A tecnologia, ela é muito boa porque ela nos aproxima, né? A gente consegue ver as pessoas pela internet, falar com as pessoas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ela afasta as pessoas dos relacionamentos reais, porque relacionamento real dá trabalho. Relacionamento real exige entrega, exige disciplina, né? Exige verdade. Dá trabalho, você tem que cuidar. Por que tem um monte de gente aí com essa história de bebê reborn? Namorado robô, o povo que se casa com bicho de pelúcia. Tá todo mundo doido. Por quê? Porque relacionamento com gente de verdade dá trabalho. Não é simples assim, tem que ter entrega, tem que ter disciplina, tem que ter verdade, você tem que se enxergar os seus defeitos, né? Ter misericórdia do defeito do outro. Relacionamento não é simples, mas relacionamento é absolutamente necessário e é prazeroso, e é isso que nos dá um sentido na vida, aqui, nessa terra. Né? Para que eu vou viver aqui nessa terra isolada das pessoas? Não foi para isso que Deus nos criou. Senão ele não teria dito que era para eu amar a ele e depois amar ao próximo. Ok? Né? E os relacionamentos, eles são um campo de influência. Não adianta você dizer que as pessoas não te influenciam, que você é cabeça feita, etc, porque não existe isso. Todo mundo é influenciado em um nível ou outro dentro dos seus relacionamentos, seja para o bem ou seja para o mal. E os relacionamentos, eles vão influenciar nos seus valores, nos seus desejos, nos seus hábitos e na sua linguagem. Então, você já reparou que casais que estão juntos há muito tempo começam a falar da mesma forma? Amigos que estão juntos há muito tempo começam a cultivar os mesmos hábitos? Se você só anda com um amigo que sai para comer pizza e tomar refrigerante, é isso que você vai fazer. Você vai criar esse hábito, porque você só tem amigos que faz isso. Se você tem amigos que vão para academia, que vão caminhar, que gostam de viajar, que gostam de ler, enfim, outros hábitos, você vai se relacionar com essas pessoas e esses hábitos vão começar a fazer parte da sua vida. Por isso que você precisa ser seletivo com os seus relacionamentos. Não é excluir as pessoas, não é ser excludente, é ser seletivo. As pessoas com as que têm os mesmos valores que você, que têm os hábitos que você gostaria de cultivar, ok, traga para perto. As pessoas que têm hábitos que você não gostaria de cultivar, ame, mas não se relacione no dia a dia, porque senão você vai ficar parecido. A Bíblia já diz, se você andar com sábio, você será mais um deles. Se você andar com tolos, você também será mais um deles. Então decida o que você quer ser, sábio ou tolo, e ande com essas pessoas. Todo esse conjunto de valores, de hábitos, eles vão moldar quem você é e onde você vai chegar. Qual vai ser o seu destino? Não tem para onde fugir. Se você se juntar com os sábios vão caminhar por um trajeto que você vai junto com eles. Se você se juntar com tolos, os tolos vão caminhar por um trajeto e você vai junto com eles. Esse vai ser o seu destino. Você vai construir o seu destino também através dos seus relacionamentos. E o que a Bíblia fala sobre isso? Em 1 Coríntios 15, 33, a Bíblia fala: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você continuar convivendo com pessoas que xingam, que falam mal, que fofocam, que murmuram, daqui a pouco você vai ser mais um deles.
Se você andar com gente que conversa sobre projetos e não sobre pessoas, conversa sobre sonhos e não sobre fofoca, daqui a pouco você vai ser mais um deles e você vai falar sobre os seus sonhos, os seus projetos. E o nosso cérebro foca naquilo que a gente mais pensa. Ele alcança aquilo que a gente mais pensa. Então, se eu penso em projetos, se eu penso num alvo, o meu cérebro vai me dar caminhos e vai procurar caminhos para que eu atinja aquele alvo. E aí a gente vai potencializar isso tudo com a ação do Espírito Santo em nós. Porque a própria palavra diz, de Deus é eu querer e eu executar, sem Ele a gente não pode fazer nada. Então Deus nos dá sonhos, nos dá projetos e nos deu o Espírito Santo para caminhar conosco, para nos fazer conseguir realizar esses projetos. Mas você precisa saber com quem você anda, para você não ser influenciado. E a Bíblia também fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Como é que eu posso renovar a minha mente andando sempre com as mesmas pessoas que têm sempre aquele mundinho pequenininho, estão sempre ali reclamando das coisas, estão sempre no mesmo tipo de vida e tudo mais. A gente precisa andar com pessoas que nos desafiam, pessoas mais inteligentes que a gente, pessoas que já chegaram no lugar que a gente quer chegar, para aprender com elas, para saber qual é o caminho. É sábio aprender com seus erros, é mais sábio ainda aprender com o erro dos outros. Né? Se você pode ter um conselheiro, um mentor, alguém que você admira e que vai te mostrar o caminho, um pastor, por que não? Melhor aprender com ele do que ter que bater cabeça, ora bolas. E para que eu não me conforme, eu preciso estar cheio disso aqui. Eu preciso ter relacionamento com Deus. É o meu relacionamento com Deus que vai me tornar apta a me relacionar com as pessoas, a influenciar de maneira positiva a vida das pessoas e a não me contaminar com este século. A não querer um bebê reborn, por exemplo. Não querer um namorado robô para o dia dos namorados, por exemplo. Esperar em Deus, ó, que coisa maravilhosa. Relacionamento não é um acessório, não é uma coisa que você põe e tira e fica inerte, não acontece nada na sua vida. Relacionamentos te influenciam, te moldam, te modificam, mudam a sua mente, mudam a sua visão, mudam os seus desejos. Relacionamentos não são passivos, inertes. Todo relacionamento vai te dar alguma coisa. E você vai dar alguma coisa no relacionamento com alguém também. O que você está dando para as pessoas? Alguém pode dizer assim, aprendi muito com fulano, eu mudei muito com fulano, ele me ajudou a melhorar nisso, naquilo, eu cresci com o exemplo dele. As pessoas podem dizer isso de você? Eu gostaria muito que dissessem isso de mim. O diabo, ele não precisa tirar você da igreja. Ele só tem que te conectar com as pessoas erradas. Te conectando com as pessoas erradas, você vai correr o sério risco de errar o caminho, de desviar o caminho, de achar que está no caminho certo, mas está no caminho completamente errado. E não se engane, as coisas não são grandes, não são escandalosas. A influência começa na sutileza, nas pequenas coisas. No isso não tem nada a ver. O que que tem? Você é muito bitolado, né? Você é fanático. São nas pequenas coisas que a influência vai acontecendo. Se você não é forte o suficiente, entendendo que a força não está em nós, a força está no espírito, mas o espírito é alimentado por isso aqui, e isso aqui eu leio se eu quiser, eu estudo se eu quiser, Deus não me obriga, eu tenho que ter uma decisão de estudar para ser cheio do espírito, para eu ficar na força dele, ok? Então, se você não está na força dele, se você não foi chamado para uma tarefa específica, com um grupo específico, por exemplo, você foi chamado para trabalhar com profissional do sexo, você foi chamado para trabalhar com pessoas com algum tipo de vício, enfim, se você não tem esse chamado, então não vá. Porque você pode ser influenciado por esses ambientes. Eu fui chamado para pregar para jovens em baladas. É mesmo? É seu chamado mesmo? Você vai pregar para os jovens ou eles vão pregar para você e você vai ficar lá influenciado? Nada contra, né? O seu chamado é o seu chamado. Deus falou com você, falou com você. Agora você precisa realmente ter certeza disso, para você ser influência e não ser influenciado por causa de um relacionamento que não era para você ter. E isso vale para amizade, isso vale para trabalho, isso vale para namoro. Para casamento não, casou, tá casado, agora você ore, você que lute com Deus, entendeu? Até que, enfim. Enfim, para terminar, eu queria dizer o seguinte: você não foi chamado para se encaixar, você foi chamado para transformar.
transformar a sua realidade, transformar a sua mente, transformar a realidade da sua família, transformar a realidade do local onde você está plantado para estudar, onde você está plantado para trabalhar, por meio dos seus relacionamentos. E para ter relacionamento saudável, o primeiro relacionamento a ser fortalecido é o seu com Deus, é o seu com o Espírito Santo. Assim que o seu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo estiver forte o suficiente, naturalmente essa influência vai acontecer. Naturalmente você vai saber escolher os seus relacionamentos. Naturalmente o Espírito Santo vai te conectar às pessoas corretas. Então não se preocupe em achar as pessoas para se relacionar, não se preocupe em achar amigos, em achar namorado, não se preocupe. Se preocupe em ter relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo vai trazer tudo que você precisa para a sua vida, em todos os campos da sua vida, inclusive no relacionamento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Beijo.